Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja sobre a sua vida e de toda a sua família. Nós estamos aqui em mais um domingo de estudo bíblico, mais um domingo onde o Senhor Deus nos deu vida e oportunidade de estudar a sua santa palavra. Estamos aqui hoje, então, no dia 6 de setembro de 2020. Graças a Deus por isso, não é verdade? Eu agradeço a você também, tem contribuído com a campanha A Caixa Está Vazia. Nós temos ainda arrecadado alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, fraldas para as crianças, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, roupas de frio, cobertores, agora engajados naquela campanha para o sertão, como nós falamos no domingo passado. Lá também faz frio, não é só calor, à noite esfria bastante também. Então vamos continuar juntos abençoando vidas. Como nós sempre insistimos aqui, se você estiver precisando de alguns desses itens, também nos procure. Ou sabendo de alguém que esteja precisando, também nos procure e vamos juntos abençoar vidas. Mais uma vez eu peço a sua gentileza aí de se inscrever no nosso canal aqui da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, nosso canal aqui do YouTube também, o canal da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada 2. Vamos juntos aí a somar forças no intuito de chegarmos em 1000 inscritos em cada canal, para a gente poder melhorar e muito a transmissão ao vivo quando voltarmos então com todos aí no nosso culto presencial. A gente quer continuar transmitindo pela internet com uma boa qualidade, sempre no intuito, como falamos antes, de abençoar vidas, de fazer com que a palavra do Senhor Deus seja espalhada por toda a face da terra. Vamos juntos abençoar as pessoas. Nós estamos aqui com a nossa série de estudos acerca do Sermão da Montanha. Hoje nós vamos conversar um pouquinho acerca de preocupações, ansiedade e medo. Sentimentos que com certeza todos nós produzimos em virtude de circunstâncias que ocorrem nas nossas vidas. E nós precisamos saber lidar com isso, é claro que da melhor maneira possível. E com certeza a melhor maneira possível para a gente aprender e saber lidar com isso tudo é através de Deus e da sua santa palavra. O texto de hoje está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos de 25 a 34. Acompanhe comigo a leitura que farei. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, meus queridos? Que o Espírito Santo do Senhor nos instrua mais essa manhã no estudo da sua palavra. Como nós podemos, então, superar a preocupação, a ansiedade e o medo nas nossas vidas? Com certeza você já ouviu frases como não tenha medo, não temas, não seja ansioso. E tantas outras variações dessa frase, com o mesmo sentido, elas aparecem na Bíblia, na palavra de Deus, por mais de 350 vezes. Bastante vezes, não é verdade? Isso tudo porque nós sabemos que Deus quer que nós mudemos isso nas nossas vidas. Deus disse isso a Gideão, por exemplo, ao chamá-lo para liderar o povo de Israel. Deus disse isso a Jeremias ao chamá-lo para ser um profeta para as nações. O próprio Jesus disse isso às mulheres depois de haver ressuscitado. Paulo escreve aos Filipenses dizendo o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. E percebam, meus queridos,
Quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, essa nova palavra entrou então no nosso vocabulário. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, lá no Jardim do Éden, Adão disse que sentiu medo. A partir daí, então, o ser humano foi afetado pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, medo do fracasso, medo do sucesso, medo da morte, enfim. E a palavra de Deus, é claro que nos ensina que o medo tem lugar em nossas vidas exatamente quando o amor está ausente. Pense comigo acerca disso, porque o apóstolo João chegou a declarar o seguinte, que o amor lança fora todo o medo. Claro que João nos está falando aqui acerca do verdadeiro amor, ou seja, ele está falando para cada um de nós aqui acerca do próprio Deus. Por causa do pecado, o nosso relacionamento com Deus foi afetado, foi totalmente prejudicado esse relacionamento. Como consequência disso, afetou também todos os nossos relacionamentos interpessoais. É por isso que as pessoas são constantemente atormentadas pela preocupação, pela ansiedade, pelo medo, que muitas vezes inibem essa capacidade de amar e também de receber o amor. O texto do nosso estudo aqui de hoje, ele traz um ensinamento claro de Cristo Jesus, no sentido de que não devemos nos preocupar com as nossas necessidades, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque o que o texto nos ensina de forma enfática é que devemos confiar em Deus, que proverá a cada um de nós o sustento diário, o sustento necessário para nós. Nessa passagem, Jesus disse que os seus discípulos tinham pouca fé. Eles tinham fé para crer em Deus no que diz respeito à salvação eterna, por exemplo, mas não quanto à provisão diária. Percebam, se isso de repente não acontece nas nossas vidas, será que a gente tem vivido da mesma maneira com os discípulos, trabalhando a nossa fé nesse sentido? Por isso nós precisamos nos avaliar e perceber que Jesus está presente nas nossas vidas para nos ajudar dia após dia, por isso precisamos confiar cada vez mais nele. Aqui, nesse texto, Jesus nos ensina que para superarmos a preocupação, a ansiedade ou o medo, nós precisamos nos concentrar então nos assuntos eternos, ao invés daquilo que está restrito apenas a essa vida. Veja comigo o versículo 25 que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E percebam aqui, meus queridos, que esse versículo remete ao contexto anterior, aquilo que nós estudamos no domingo passado, aquilo que falamos acerca do acumular tesouros nos céus, ao invés de acumular tesouros na terra. Tesouros celestiais precisamos acumular. Jesus está sempre nos chamando os seus seguidores a se concentrarem em assuntos celestiais, em assuntos eternos, ao invés de se concentrarem em assuntos temporários, assuntos dessa terra, como a riqueza, por exemplo, como tratamos no domingo passado, e também as nossas necessidades básicas. Quando a vida passa a servir o corpo, nós nos tornamos escravos, prisioneiros. E a partir do momento em que a mídia levanta toda uma publicidade, surge logo a ansiedade para adquirir tais e tais produtos, e também o medo, muitas vezes, pela falta deles nas nossas vidas. Muitas pessoas sentem-se, talvez até mesmo inferiorizadas, quando possuem aquele telefone tão ruinzinho, não tem aquele telefone de última geração, ou não podem, de repente, comer em um restaurante caro, não podem comprar um carro zero todo ano. Muitas pessoas se sentem prejudicadas por causa disso. Mas no versículo 32 diz que são os gentios que se preocupam com isso, com assuntos temporais. E é claro que por gentios aqui Jesus quis dizer aquelas pessoas do seu tempo que ainda não haviam sido alcançados pelo evangelho da graça. E assim, eles viviam nessa corrida constante, no intuito de satisfazer simplesmente os seus desejos totalmente passageiros. Mas aqueles que foram alcançados pelo evangelho da graça do Senhor Jesus, aqueles que agora fazem parte do reino dos céus, devem sim viver de maneira diferente. Nós vivemos nessa terra, ok, tudo bem, mas nós precisamos viver nessa terra, olhando para os céus, olhando para a nossa eternidade, acumulando tesouros celestiais. Não pertencemos a esse mundo, nós somos cidadãos dos céus. A nossa mente deve trabalhar o tempo todo nesse sentido. Veja comigo o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, escreveu aos Colossenses, dizendo o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E percebam aqui, meus queridos, que quando nós nos concentramos em assuntos terrenos, como as riquezas, por exemplo, ou as necessidades básicas, como nos traz aqui o texto, nós sempre seremos alcançados pela preocupação, pela ansiedade, pelo medo. Ao passo que quando nós nos concentramos em assuntos eternos, em assuntos celestiais, nós estamos livres dessas preocupações, das ansiedades, do medo que ficam aqui nessa terra. Nós somos preenchidos totalmente pela paz que o nosso Deus pode dar. Jesus nos ensina ainda nesse texto que para superarmos a preocupação, a ansiedade, o medo, nós precisamos nos concentrar nos cuidados providenciais que o nosso Pai Celestial tem sobre as nossas vidas. Veja comigo ainda os versículos de 26 e de 28 a 30, que diz: Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus está dando aqui, a cada um de nós, 3 exemplos acerca do cuidado providencial de Deus, com o objetivo de incentivar os seus seguidores a não se preocuparem, mas a confiarem totalmente no Senhor Deus. Ele diz: olhe para os pássaros do céu, olhe como Deus os alimenta. Veja, por exemplo, as flores do campo, como elas crescem. As suas roupas são melhores até mesmo do que as roupas de Salomão, do grande rei Salomão. Nós podemos discernir isso, meus queridos, a olho nu, considerando ali na diversidade, a riqueza das cores, das flores, os desenhos que elas têm. No entanto, quando nós olhamos a partir das lentes de um microscópio, a complexidade dessas cores, a textura, isso fica ainda muito mais impressionante. E aí nós percebemos que Deus também providencia, como o texto diz, a erva do campo, a grama, mesmo que a sua vida seja tão curta, porque naqueles tempos elas eram utilizadas para ser jogadas no forno, para aquecer as pessoas. Deus cuida das nossas vidas. Cada um desses exemplos faz parte da ação providencial de Deus. Isso significa, logicamente, que Deus não é como um relojoeiro que cria um relógio com todos os mecanismos ali internos e simplesmente permite que ele funcione sozinho. Não, nosso Deus está completamente envolvido em todos os aspectos da sua criação. A própria palavra dele nos diz que Jesus sustenta todas as coisas por meio de sua palavra. Ou seja, meus queridos irmãos e irmãs, tudo é totalmente dependente de Deus. Embora a ação dos pássaros ali de se alimentar nos lembre de que nós ainda somos responsáveis por trabalhar, para prover a nós mesmos e até mesmo abençoar outras pessoas, nós precisamos perceber e entender a ação de Deus durante todo esse processo. O ensino de Jesus aqui é no sentido de não nos preocuparmos. Não devemos também pensar a respeito de uma preguiça ou uma complacência. Não, Deus vai fazer tudo para mim. Não, também não é assim. No entanto, o ensino de Jesus aqui está no sentido exatamente, claro, que de criar confiança, mas ao entendermos que o cuidado soberano de Deus por nossas vidas também não nos deixa a par das situações. Normalmente, essa é uma das razões pelas quais nós frequentemente lutamos com respeito ao medo, às preocupações, à ansiedade. Nós acreditamos que Deus nos deixou e nós temos que sobreviver por conta própria. Podemos até não pensar nisso na maioria das vezes, mas muitas vezes as nossas ações demonstram exatamente o medo, a ansiedade, a preocupação. Portanto, meus queridos, para nós superarmos tudo isso, nós devemos nos concentrar no cuidado providencial de Deus pelas nossas vidas. Nesse texto, Jesus ainda nos ensina que para superarmos as preocupações, a ansiedade, o medo, nós precisamos então reconhecer o nosso grande valor para Deus. Veja comigo o versículo 26 que diz: Observai as aves do céu,
Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Percebam aqui, meus queridos, que Jesus está trazendo a memória dos seus seguidores, que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra coisa criada por Deus foi feita dessa maneira. Exatamente por nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento em que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos então a ser filhos de Deus, filhos amados de Deus. É claro que somos muito mais valiosos do que os pássaros, do que as flores, do que a erva do campo. O apóstolo Paulo chegou a declarar da seguinte maneira, dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É exatamente sabendo e confiando no grande amor de Deus por nós, meus queridos, que nós temos a certeza de que Ele garantirá que todas as nossas necessidades serão atendidas, serão supridas. Mas a grande pergunta é: será que temos acreditado realmente que somos amados por Deus? Que o Espírito Santo do Senhor nos leve a esse entendimento dia após dia, quando nós lermos a Santa Palavra de Deus. Estudar constantemente a Palavra de Deus é muito importante, porque o mundo sempre nos diz algo diferente. O mundo diz muitas vezes que nós somos um acidente da natureza, da cadeia de evolução, totalmente sem propósito. O mundo diz que nós precisamos de status, precisamos de dinheiro, de beleza para ter valor, para sermos amados. Mas Deus diz: você é meu, eu dei tudo por você. Por isso, ouça o Espírito Santo falar contigo nessa manhã, ou peça então ao Senhor Deus para trazer a paz ao seu coração, o discernimento necessário nesse sentido, para que você entenda realmente que você é sim muito amado por Deus. O profeta Sofonias declara o seguinte: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus nos ama tanto, meus queridos, que se deleita conosco em alegria e quer acalmar os nossos medos com o seu amor, renovar os nossos corações a cada instante, a cada momento. E para nós sentirmos isso, nós precisamos estar em um relacionamento com o Senhor Deus. Só dessa maneira, só a partir de um relacionamento com Deus, nós vamos perceber que as preocupações, a ansiedade e o medo são, na realidade, nada mais do que algo improdutivo nas nossas vidas. Dá uma olhadinha comigo, o versículo 27 de Mateus 6. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Jesus diz aqui que a preocupação não nos fará viver mais. Mas quando nós olhamos para a realidade da ansiedade, nós sabemos que ela até pode nos matar. Nós precisamos nos atentar para esse fato. Os médicos, por exemplo, eles sabem que a ansiedade afeta a circulação sanguínea, afeta o nosso coração, as glândulas e todo o nosso sistema nervoso. A preocupação, a ansiedade, o medo não nos beneficia em nada, não nos beneficia fisicamente, mentalmente, muito menos espiritualmente. Olha comigo o texto de Provérbios que nos ensina: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. É por isso, meus queridos, que nós devemos nos apegar dia após dia à boa palavra, ou seja, devemos nos apegar à palavra do Senhor Deus. E aí, a partir do momento quando surgem as preocupações, a ansiedade ou o medo, normalmente percebam que o nosso humor ele é afetado. E, consequentemente, o humor daqueles que estão ao nosso redor também são afetados. É um efeito em cadeia. A progressão disso é o desânimo e até mesmo a famosa depressão. Por isso que nós precisamos estar atentos ao ensino do Senhor Jesus, deixando então as preocupações, a ansiedade, o medo da vida de lado, confiando então totalmente no nosso Deus, no nosso Pai Celeste, no seu grande amor por nossas vidas. Confiar no Senhor Deus é olhar para as coisas lá do alto, é buscar as coisas lá do alto. Por isso que Jesus disse no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e
todas essas coisas vos serão acrescentadas. E percebam aqui que a busca na qual Jesus se refere aqui é uma busca incessante. Nós não devemos parar de buscar. Não é aquele esforço ocasional que eu faço uma vez ou outra, não. A busca pelo reino de Deus e a sua justiça deve ser prioridade nas nossas vidas. É algo que a gente busca o tempo todo, a todo momento, todos os dias. Nós sabemos que o reino de Deus, a prática da sua justiça, elas andam totalmente na contramão desse mundo. Mas, uma vez que o Espírito Santo do Senhor habita em nós, nós somos capacitados em todo momento a viver uma vida de santificação, uma vida capaz de influenciar pessoas nesse mundo mau. Quando o reino de Deus e a justiça do Senhor Deus são a nossa prioridade, Deus então atende às nossas necessidades, fazendo com que estejamos totalmente livres das preocupações, da ansiedade e com o medo. Quem não quer viver assim? O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses da seguinte maneira, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está afirmando aqui que a nossa vida, meus queridos, deve estar sempre na presença do Senhor Deus. Como? Em oração. Quando nós oramos, confiando no Senhor, as nossas preocupações se vão, a nossa ansiedade se vai, o nosso medo se vai. Deus nos dá a sua paz. E percebam que não é uma paz qualquer, mas é a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós precisamos orar, não apenas quando as coisas estão ruins, mas também orar quando as coisas estão boas. E percebam que Paulo ainda nos lembra que nós devemos sempre ser gratos em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. E por fim, meus queridos irmãos e irmãs, para nós superarmos as preocupações, superarmos a ansiedade, superarmos o medo, nós precisamos nos concentrar na graça que Deus nos concede hoje. Veja comigo o versículo 34 que nos ensina: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos os ensinos de Cristo Jesus, ele nunca disse que estaríamos livres de problemas. Nós vivemos em um mundo cheio de pecado, um mundo onde nós machucamos as pessoas, um mundo onde nós somos machucados pelas pessoas. No entanto, em meio a todos esses problemas, Deus promete nos dar a sua graça para aquele dia, para hoje. Jeremias escreveu no livro de Lamentações, dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Percebam, quando nós olhamos lá para o livro de Êxodo, assim como Israel no deserto recebeu apenas o pão suficiente para aquele dia, o maná que descia do céu, Deus costuma fazer a mesma coisa conosco, meus queridos. Sabe por quê? Porque isso nos ensina a confiar em Deus para aquele dia, para o hoje. Percebam? Por isso, nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Nós não precisamos ficar ansiosos, nós não precisamos ter medo. Afinal de contas, a preocupação, a ansiedade e o medo nunca foram recursos utilizados para a gente vencer os desafios dessa vida. Vamos viver então o dia de hoje. Vamos viver o dia de hoje debaixo da graça do nosso maravilhoso e bom Deus, confiando nos cuidados que Ele tem para as nossas vidas, desfrutando então daquilo que Ele nos oferece hoje, buscando o seu reino e a sua justiça. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, chega de preocupações, chega de ansiedade, chega de medo. Eu sei que é difícil, mas nós temos Deus ao nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua Palavra, a Tua Santa Palavra. Nós pedimos ao Senhor que tire das nossas vidas, todos os dias, em todos os instantes, em todas as circunstâncias, que muitas vezes, onde vier aparecer em nós a preocupação, a ansiedade, o medo, tira isso de nós, Deus. Nós não queremos viver dessa maneira. Tira de nós o pensamento fixo apenas nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas, e nos dê uma mente que pensa nas coisas lá do alto.
possamos de fato juntar tesouros celestiais nessa vida, que possamos aprender isso através da palavra do Senhor todos os dias e assim sermos fortalecidos pelo Senhor em todo momento, em todo instante, em qualquer circunstância, para que as preocupações, a ansiedade, o medo não façam mais parte das nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado dia após dia, nos capacitado dia após dia a vivermos de acordo com as realidades do Teu reino. Nós queremos sempre buscar o Senhor, buscar o Teu reino e a Sua justiça, porque nós cremos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso nós somos gratos, te louvamos, fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Às 15 horas nós temos hoje a nossa escola bíblica dominical com as crianças. Então, participe junto com seus filhos aí, convidem os coleguinhas deles para que possam aprender juntos a palavra de Deus. E às 19 horas nós temos o nosso culto à noite. Participe mais uma vez, vamos juntos louvar o nosso Deus maravilhoso e aprender um pouco mais da sua palavra. Amém? Te espero lá. Um grande abraço. Fique com Deus.